Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Dessa vez, o Campeonato Brasileiro de fato tem um novo líder. E esse líder é o Palmeiras. O Palmeiras com uma virada, não dá nunca para dizer improvável, né? Porque é o Palmeiras do Abel Ferreira. Uma virada assim incrível, extraordinária do ponto de vista da emoção. Todavia, se tem um Abel que se destacou na rodada, não foi o Abel Ferreira. E olha que o Abel Ferreira foi cirúrgico nas substituições, na virada do primeiro para o segundo tempo. O Palmeiras foi outro no segundo tempo. Primeiro tempo foi um São Paulo dominante, um Palmeiras que não acertava um passe de meio metro, mas o Abel Ferreira conseguiu mudar a história do Choque Rei e uma virada extraordinária para a história do futebol brasileiro e para a história desse clássico do Palmeiras lá no Morumbi. Agora, esse não foi o Abel que se destacou. O Abel que foi destaque, não tem jeito. E é uma pena, né? Foi o Ramon Abate Abel. Esse sim, grande destaque negativo, é claro, da rodada, porque comete um erro, e um erro chancelado pelo seu VAR, de não marcar um pênalti para o São Paulo. Absurdo. Não tem falta sem querer. Não tem pancada sem querer. Fulano escorregou, acabou dando uma pancada. É pênalti. É pênalti, não se fala mais nisso. Olha, Ramon Abate Abel. Depois não digam que eu nunca avisei, porque eu sempre falei. Sempre falei. Palmeiras não tem nada a ver com isso, e é claro que isso não diminui a grandeza do feito do Palmeiras a essa altura do Campeonato Brasileiro. E a gente, claro, vai falar muito do Bahia, que ganhou do Flamengo. O Bahia que estava fora do G6 com a vitória do São Paulo. Depois o São Paulo toma a virada, o Bahia relaxa. Estou no G6. Agora o Bahia, ele vence e iguala Mirassol e Botafogo em número de pontos, com um jogo a menos ainda, né? Então esse G4 pode ter mudanças já no meio de semana, quando as equipes que têm um jogo a menos vão entrar em campo, né? E o Bahia consegue uma grande vitória, como conseguiu no domingo diante do Palmeiras, agora consegue no domingo, hoje, diante do ex-líder Flamengo. A gente vai falar muito sobre esses dois jogos especialmente, mas hoje foi uma rodada assim interessante, né? Uma rodada interessante, rodada assim de surpresas, né? Surpresas lá embaixo, com a vitória do Vasco sobre o Vitória da Bahia, um jogo de duas viradas, quando já se imaginava que nada aconteceria em São Januário. Torcida do Vasco saindo decepcionada, cabisbaixa, empatar com o Vitória em casa é inacreditável. E o Vasco consegue um gol no último minuto, gol do 4-3, que de certa forma dá uma tranquilidade, mas nem tanto para o Vasco, né? Já que Fortaleza venceu, já que outras equipes que estão ali também na parte de baixo da tabela venceram. O Juventude vinha vencendo o Fortaleza virou o jogo. Eu já falei aqui, apesar da derrota para o São Paulo no meio de semana, que para mim foi surpreendente, se há uma equipe que eu acho que tem condição de sair das quatro que estão na zona de rebaixamento, essa equipe é o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza é o time que mais tem força, com a brincadeira aí do nome, né? Mas tem força para reagir. O Vitória é um time forte no Barradão, mas tecnicamente é muito fraco. E o Fortaleza tem jogadores que brilharam nos últimos anos. Talvez seja a equipe com essa virada sobre o Juventude. Isso mostra muito a força do Fortaleza, né? Destacar aqui também, né, além da boa vitória do Vasco, que ali embaixo a situação está meio complicada, né? A gente tem aí Ceará e Santos, né, que a gente não sabe ainda o resultado final. A gente vai falar, tem o Sport jogando contra o Cruzeiro, fica aí para vídeos curtos daqui a pouquinho do Dois Toques, mas o foco, é claro, são esses dois jogos incríveis. O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. E é o novo líder porque é competente, é eficiente, tem mentalidade vencedora
e tem uma frieza impressionante. O Palmeiras é aquele time que não se abala com o resultado adverso. Todos, é claro, vão se lembrar do 4-3 de 2023, que foi a chave do título do Palmeiras. Ali o Palmeiras não tinha assumido a liderança, mas ali o Palmeiras tinha assumido a áurea de campeão. A aura, perdão, de campeão. A dona Áurea, que está aqui com a gente sempre, Dois Toques, está aqui, ficou, lembrou de mim. A aura de campeão. Hoje foi uma virada com aura de campeão. Hoje foi. Um primeiro tempo medíocre para se esquecer. Jogadores do Palmeiras não conseguiam acertar um passe de meio metro. O Everton errando tudo. Zaga mal posicionada. Felipe Anderson não acertava nada. Vitor Roque brigando com a bola. E o Flaco Lopes sendo Flaco Lopes das temporadas anteriores. Não lembrando em nada o Flaco Lopes de 2025. E aí vem o Abel, o primeiro deles, o Abel Ferreira. Com mudanças muito pontuais, a entrada do Maurício, a entrada do Alan, a entrada do Fux, vai mudar o Palmeiras. Vai mudar o Palmeiras. O Palmeiras vai ser, além de competitivo, vai ter qualidade e eficiência no ataque. Palmeiras estava perdendo por 2-0, vai diminuir com o Vitor Roque, vai empatar com o Flaco e vai virar com o Sousa, que entrou também no decorrer do segundo tempo. Só que antes dessa virada, tem o grande destaque da rodada, que é o Abel, mas o Ramon abate Abel. O jogo estava 2-0, São Paulo, diante da oportunidade de fazer o terceiro gol, e aí acontece uma trombada dentro da área, que é o zagueiro do Palmeiras, caindo e derrubando o jogador de São Paulo, e a bola em jogo, gente, a bola em jogo. É pênalti para ser marcado dentro de campo. É pênalti, claro, para ser marcado pelo árbitro de campo. Poderia ser um 3-0, e aí dificilmente haveria reação. O Ramon abate Abel não dá o pênalti. Beleza, tem o VAR, né? Tem o VAR. Mão no ouvido, tal. Nada. Nada. Impressionante. Impressionante. Curiosamente, o senhor Júlio Casares é autor de uma frase que ele dirigiu ao senhor John Textor em 2023, quando reclamou de arbitragem, inclusive do senhor Ramon Abate Abel, que o Textor deveria curar as suas feridas dentro de campo. E essa frase ressoa hoje, porque será que o Júlio Casares vai curar as feridas dentro de campo? Tem que ser falado. Tem que se falar de arbitragem. Tem que se falar de arbitragem. E por mais que o São Paulo tenha tomado um golpe com o primeiro gol do Vitor Roque, ele sente o gol. A coisa voltou a ser o São Paulo, que a torcida vaia, que a torcida de certa forma abandonou no jogo contra o Ceará. Hoje não, o Morumbi não estava lotado, longe disso, mas a torcida de São Paulo estava nas arquibancadas superiores em bom número. Mas depois que toma o gol do Vitor Roque, volta a ser o São Paulo apático, volta a ser o São Paulo que foi eliminado pela LDU, volta a ser o São Paulo que foi eliminado pelo Atlético Paranaense, o São Paulo que perdeu para o Ceará, voltou a ser esse São Paulo. Toma um empate num belo gol do Flaco Lopes, e aí era uma questão de tempo. Para quem conhece o Palmeiras e para quem está vendo o São Paulo, era uma questão de tempo. E o Palmeiras virou. Uma virada que pressionava o Flamengo. O Flamengo só não podia perder, porque se ele empata, ele pontua, ele fica um ponto na frente. Se ele ganha, ele mantém a vantagem, mesmo tendo uma partida a mais, porque tem um confronto direto daqui a 3 rodadas. Ele perdeu. E uma derrota justa. O Flamengo tem o baque da saída do Danilo, ele foi expulso, 12 minutos do primeiro tempo. Então o Bahia, que não é uma equipe sem qualidade, pelo contrário, mas tinha 10 desfalques. Mas mesmo assim é um elenco que tem qualidade. Ele tem qualidade. Só que é um elenco inconstante, é um time muito inconstante. O Bahia, por exemplo, ele perde para o Botafogo e ganha do Palmeiras. O Bahia perde para o Vasco e ganha do Flamengo. Então ele não tem constância.
Mas hoje era a grande oportunidade da vida do Rogério Ceni. Rogério Ceni nunca tinha vencido o Flamengo como treinador. Era hoje ou nunca. Danilo é expulso, o Bahia tem a bola, sofre, mesmo o Flamengo com 10, porque o Flamengo é um time melhor. O Arrascaeta consegue achar um passe para o Samuel Lino e o Ronaldo faz uma grande defesa. Mas aí no final do primeiro tempo o William José faz um belo gol, uma jogada de insistência, de raça e de qualidade do William José, que é matador. E aí o Bahia vai controlar o jogo, né? Ele vai controlar esse jogo. Depois, com a expulsão do Alacian, fica mais tranquilo ainda. Com 2 jogadores a mais, o Bahia não vai correr riscos, né? E vai assegurar essa vitória que não vinha há muito tempo. O Bahia quebra aí um grande jejum contra o Flamengo jogando na Fonte Nova. Desde que o Rogério Ceni assumiu o Bahia não vencia o Flamengo. Para o Flamengo, ruim, muito ruim, porque o Flamengo tem pela primeira vez depois que assumiu a liderança, o Flamengo tem a perda da liderança factual para o Palmeiras. O Flamengo já tinha perdido a liderança, a gente trouxe aqui, né? O Palmeiras já era o líder em pontos perdidos, que o Palmeiras tinha mais chances de título que o Flamengo porque tinha um jogo a mais. Agora o Palmeiras não é só líder em pontos perdidos, matemática, estatística, não. O Palmeiras é líder do Brasileirão, com um jogo a menos. Com um jogo a menos. E o Flamengo pediu para perder essa liderança. O time do Felipe Luiz, ele tem qualidade, mas ele às vezes parece um time soberbo. Não é preguiçoso, é um time soberbo, que acha que vai ganhar a qualquer momento. É um time que parece não ter a vontade de um Cruzeiro, de um Palmeiras, mesmo tendo muito mais qualidade do que esses dois times. Muito mais qualidade. O elenco do Flamengo dá de 1000 no elenco do Cruzeiro e dá de 10 no elenco do Palmeiras. Mas precisa querer. Às vezes parece que esse time do Flamengo quer sem querer querendo, querendo sem querer. Claro que hoje ficou prejudicadíssimo por conta da expulsão, mas empate com o Vasco, empate com o Grêmio, empate com o Cruzeiro. Estou falando de 3 tropeços dentro do Maracanã. E agora, tropeço fora de casa contra o Bahia. O Flamengo chega muito pressionado para esse jogo contra o Botafogo. E talvez não tenha Arrascaeta, talvez não tenha Varela, talvez não tenha De La Cruz, talvez não terá Danilo, não terá o Alacian, que acabou de voltar. Então, uma situação complicada. Uma situação muito difícil para o Flamengo, que tem no clássico contra o Botafogo no Newton Santos a obrigação de vencer. A situação do campeonato é a seguinte: o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. O Palmeiras, se vencer esse jogo a menos, ele bota 3 pontos à frente do Flamengo. E nem se o Flamengo vencer o Palmeiras no Maracanã, o Flamengo ultrapassa o Palmeiras. Tem muita rodada, tem muito campeonato pela frente. Mas, da mesma forma que em 2023, aquela virada para cima do Botafogo foi significativa para a arrancada do título, essa virada para cima do São Paulo, ela pode ter um significado também de taça, se o Palmeiras continuar a jogar o que está jogando, e principalmente, se o Flamengo continuar a jogar o que está jogando. Esse é o Campeonato Brasileiro. Erros de arbitragem toda rodada. Erros de arbitragem que definem taça, que definem posições no campeonato. Mas não dá para falar que não é um campeonato emocionante. Eu fico por aqui. Até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.